Meus amigos que estão em casa, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça de Deus, eu sou pregador do Evangelho, sou servo do Senhor Jesus. E hoje eu tenho aqui a oportunidade de trazer a você o pão do céu. O pão do céu que é o próprio Senhor Jesus, que se revela a nós na palavra dele. Amém? Ouça essa palavra, participa desse culto que você vai ser abençoado. Igual esse povo que está aqui já vai ser muito abençoado. Amém. E esses dias, irmãos, que nós estamos falando do escudo da fé, eu tenho falado para vocês de alguns perigos, as tentações, as investidas do diabo e como que nós nos defendemos delas. Amém? Na semana retrasada e na semana passada, eu comecei a falar com vocês sobre a importância da Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Amém? Que aquilo que está escrito nela é a verdade. João capítulo 14, João 17, versículo 17, o Senhor Jesus ele está fazendo uma oração. E ele orando pelos discípulos dele, ele pede ao Pai, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é... Irmão, você pode ter certeza, tudo que está escrito aqui é a verdade. E o mundo não quer aceitar isso e por isso o mundo nos odeia. Mas nós já falamos isso aqui e hoje eu queria falar coisa nova para vocês. Bom, eu tenho mostrado nas semanas aqui alguns argumentos pelos quais você pode confiar na Bíblia. Amém, irmão? A gente já falou aqui que a Bíblia foi escrita por homens, foi. A mão que escreveu era a mão humana, mas a inspiração foi a inspiração do alto. A Bíblia fala que todos os homens de Deus, o apóstolo Pedro escreveu 1 de Pedro 1:21, se eu não me engano. Ou é a primeira ou é a segunda. Fala, deixa eu ver se é isso mesmo. Mas o apóstolo Pedro ele escreveu, irmão, que a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqueles homens de Deus que escreveram a Bíblia, eles não escreveram porque eles queriam escrever. Eles foram inspirados pelo Espírito. Deus os inspirou, Deus os dirigiu a escrever. Então, a mão era humana, mas a palavra é a palavra divina. Diga amém. E a gente viu vários motivos pelos quais a Bíblia é a palavra de Deus. Só que daí, olhem para mim, algumas pessoas vão dizer assim, hoje eu quero tratar sobre esse assunto, e isso aqui que eu vou falar é muito sério. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, mas de vez em quando aparecem livros aí, olha que coisa séria que eu vou falar com você hoje. De vez em quando, pastor, aparecem livros aí que deveriam estar na Bíblia e que não estão na Bíblia. Há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, eu estava assistindo o jornal em casa. Por isso que eu não tenho muita fé para assistir televisão e nem para ficar assistindo, principalmente jornal, irmão. Mas, desculpa eu falar isso aqui para vocês, mas é verdade. As notícias que vêm, parece que elas são forjadas para induzir você a deixar de crer na palavra de Deus. Mas eu lembro que apareceu a notícia, não, porque descobriram um evangelho que deveria estar na Bíblia. E nesse tempo que eu sou de Jesus, eu já ouvi essa história umas 2, 3 vezes. Há um tempo atrás disseram que acharam um tal de evangelho de Maria Madalena. Depois falaram que acharam um tal de evangelho de Judas Iscariotes, olha. Então, de vez em quando aparecem essas coisas. E aí, pastor, como é que é isso? Existem livros que foram escritos pelos apóstolos e que não estão na Bíblia? Vamos ler a Bíblia e você vai entender bem isso. Vamos lá para o texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, por favor. Amém? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quantos acharam? Digam glória a Deus. O versículo de número 1. Amém? Diz assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Olha o que Paulo vai falar agora. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Para um pouquinho. Eu peguei esse texto aqui, porque ele é perfeito para mostrar para vocês o que eu quero falar hoje. O nosso irmão Paulo, ele escreveu uma carta aos Tessalonicenses que está aqui na Bíblia.
Amém? Está aqui para nós. E Paulo fala, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala sobre vários assuntos. Inclusive, um deles, que foi o que mais chamou a atenção dos irmãos lá da igreja de Tessalônica. Paulo fala sobre a vinda de Jesus. Só que daí, olha para o pastor, essa parte da mensagem chamou muito a atenção da igreja, eles atentaram muito para isso. Jesus vai voltar. Só que o que você talvez não sabe, e aqui é uma coisa que a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam, é que entre a primeira carta e essa segunda carta que nós estamos lendo, chegou outra. Só que essa outra não era de Paulo. Ela tinha a assinatura de Paulo. Quem escreveu disse, olha, quem está escrevendo aqui é Paulo. Mas as palavras não eram de Paulo. E quem escreveu essa carta, essa falsa carta, disse, olha, se preparem, porque Jesus vai voltar agora por esses dias. Irmãos, o povo da igreja lá dos Tessalonicenses, o povo ficou doido. Jesus vai voltar agora, então vamos parar de trabalhar, não vamos fazer mais nada, vamos vender tudo que a gente tem e vamos ficar só esperando Jesus voltar. E naquele tempo, irmão, não era como hoje. Amém? Hoje as coisas são instantâneas. Se você quiser falar com um parente seu fora do Brasil, tem gente aqui que tem parente fora do Brasil. Gente aqui que tem parente nos Estados Unidos. Tem irmãos aqui na igreja que tem. Você fala com ele, parece que ele está aqui no outro bairro. Parece que você está na Estive e ele está na Gurilândia. Você pega o telefone e liga. Você está falando com uma pessoa que está do outro lado do mundo, lá no Japão. Mas parece que você está falando com ela e ela está ali pertinho de você. Hoje em dia é fácil. Amém? Naquele tempo, irmão, imagina o trabalho que dava para a informação chegar. Paulo escrevia uma carta e ele pedia para alguém levar. Só que essa viagem, irmão, era uma viagem de dias, semanas. Dependendo do lugar, a viagem era uma viagem de meses. Você tinha que pegar barco. Às vezes o barco dava problema, dava tempestade, ficava ancorado, parado dias, semanas num lugar, isso acontecia. Hoje as informações são instantâneas, naquele tempo demorava. Então, quando a notícia chegou em Paulo, a coisa já estava feia. Amém, irmão? E até Paulo escrever a carta e mandar e a carta chegar, levou mais um tempo. E Paulo começa escrevendo e dizendo, gente, não se perturbem. Não percam a paz de vocês. Aí ele fala, nem por espírito, nem por palavra e nem por epístola como de nós. Como assim? Não percam a paz de vocês por nenhuma carta, como se nós tivéssemos o quê? Escrito. Àquela altura, alguém já tinha falado, a carta que chegou aqui não era de Paulo. Assinaram como se fosse de Paulo, mas não era ele. Amém? É como se a gente estivesse hoje aqui nesse tempo, né, a gente ainda fosse dessa forma, que fosse tudo na base da carta. E eu estou falando, irmão, parece coisa antiga, mas tem irmão aqui que ainda pegou a época da carta. Quem pegou? Tem irmão aqui que namorou por carta. Tem, irmão? Tem ou não tem? Quem aqui passou? Eu namorei por carta. Levanta a mão. Tem, ó. Vai quando? Não é pouca gente não. Levanta aqui. Os jovens de hoje nunca vão saber o que é isso, né, irmão? Imagina só. A moça lá escrevia, né? Meu inesquecível. Não, a moça falar assim é estranho, né, irmão? Se fosse uma moça assim, você não namorava com ela, né? Mas o rapaz escrevia, né? Meu inesquecível amor. Né? Essas singelas letras que vos escrevo são para mostrar o quão ardente é o meu sentimento. Escrevia. Aí ele pegava e passava o perfume dele, aquele da avó que ele tinha lá, jogava até. A moça chegava. Ai. Era assim ou não era? Viu? Eu sei dos trem, irmão. Você acha que não? Eu sei das coisas. Agora, irmão, imagina, naquele tempo, irmão, cheio de mistério, né, irmão? De poder, né? Mas olha para mim, irmão. Imagina naquele tempo a confusão que não causou. Paulo disse, não fui eu que escrevi. Esse é o problema. Por que eu estou tratando isso aqui com vocês? Esse é o problema dessas cartas que aparecem e que tem lá o nome Evangelho de São Pedro, Evangelho de Maria Madalena, de São Tomé. Esse é o problema. Qual é o problema? Olha para o irmão e fala assim, o problema
é que não foram eles que escreveram. Amém? Não foram. Olha para o pastor. Foram pessoas que viveram muito tempo depois, que traziam uma falsa mensagem, uma mensagem que entrava em conflito com a palavra de Deus. Só que como eles queriam que essa mensagem tivesse peso, como eles queriam que essa palavra tivesse crédito, eles colocavam o nome de alguém que tinha crédito. Irmão, e isso gerava um problema terrível. Isso várias vezes trouxe problema para a igreja. Gálatas capítulo 1, eu acho esse texto muito importante. Olha só o que é que Paulo escreve. Gálatas capítulo 1. Eu falei isso aqui esses dias, mas deixa eu repetir porque não vai ser demais para você não. Pelo contrário. Gálatas capítulo 1, verso 6. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó, Gálatas 1, 6. Paulo fala: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olhem para mim. Paulo está dizendo, gente, eu estou maravilhado, eu estou assustado. Foi tão depressa. Vocês abandonaram a graça de Cristo e vocês estão seguindo outro evangelho. Você vê, olha para mim, a mesma coisa que aconteceu lá em Tessalônica, aconteceu na Galácia também. A gente não sabe se foi por carta. Lá em Tessalônica foi uma carta que chegou, amém? E que tinha a assinatura de Paulo, mas não era ele que escreveu. Tanto é que depois disso, Paulo sempre que ele escrevia, aliás, às vezes ele pedia para alguém escrever, né? Até um dia eu estava dando aula bíblica aqui, e eu perguntei para os irmãos, né, para o pessoal do curso bíblico, eu falei, quem escreveu a carta aos Romanos? Aí eles falaram para mim, foi Paulo. Eu falei, não, Paulo ditou. Quem escreveu? Aí eles ficaram um olhando para o outro. A Bíblia fala que foi um homem chamado Tércio. Tércio foi o escrivão. Ele diz assim, eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo. Então Paulo ia, olha para mim, Paulo ia falando. E outra pessoa ia escrevendo. No caso da carta aos Romanos era Tércio. Até colocaram, ó, Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que essa carta vos escrevi, vos saúdo no Senhor. Paulo ia falando e o Tércio ia escrever. Só que na hora de assinar a carta, quem assinava era Paulo. Porque daí as igrejas começaram a reconhecer. Eles olhavam, essa letra eu não sei quem é, mas a assinatura é de Paulo. Amém? O próprio Paulo ele escreve falando, ó, eu vos saúdo, eu assino de mão própria, aqui, como é que se fala? De próprio punho. Né? Ele escreve isso também. Mas isso é para vocês entenderem. Lá em Tessalônica aconteceu isso. Na Galácia, a gente não sabe se foi a mesma coisa. Né? Mas olha para o pastor, alguém chegou lá com outro evangelho, com uma pregação diferente. E os irmãos da Galácia deixaram de andar na doutrina do evangelho, como Paulo ensinava, como os apóstolos ensinavam, e começaram a ter uma conduta diferente. Quando Paulo ficou sabendo, ele escreveu. E ele disse, gente, eu estou maravilhado, foi tão rápido. Vocês deixaram o evangelho, a graça de Deus, e estão seguindo outro evangelho. Aí ele fala no versículo 7, ele diz assim, ó, Gálatas 1:7, o qual não é outro. Porque a palavra evangelho significa boa notícia. Amém, irmão? E se alguém chega trazendo outro evangelho, não é um evangelho, porque não é boa notícia, é má notícia. Aí ele vai dizer, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora, a palavra que Paulo vai dizer, ela para nós ela é muito poderosa. Versículo 8, ele diz assim, ó, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia o quê? Outro evangelho. Além do que já vos tem anunciado, seja, a palavra anátema significa maldito. Irmão, Paulo aqui, ele deu, vamos dizer assim, ele deu a chave para resolver o problema. Ele disse, gente, ainda que nós mesmos, ele está dizendo, se chegar uma carta aí, e a carta tiver a minha assinatura, ou a do Pedro, ou a do João, ou quem quer que seja,
Mas a pessoa está pregando outro quê? Outro evangelho, além do que já vos tem anunciado. Gente, a pessoa está falando algo diferente daquilo que eu ensino, é anátema, é maldito. Ele fala, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Uma característica dos falsos profetas é que eles costumam, muitas vezes, dar base, né, as suas mensagens, dizendo que receberam de anjos. Tem vários aí que fizeram isso. Foi o anjo Gabriel que apareceu para mim e me deu essa palavra. Foi o anjo fulano, o anjo Beltrano. Paulo diz, ainda que seja um anjo do céu, se o evangelho que ele está pregando é diferente, ele é maldito. Se um dia aparecer um anjo para você, irmão, olha o peso da palavra que eu estou te dando. Se aparecer um anjo e falar, olha, eu estou aqui, imagina o anjinho, auréola na cabeça, asa, né, irmão? E ele fala assim, eu vim trazer outro você pode falar, está amarrado, demônio. Em nome, veio trazer uma palavra que não está aqui, irmão, é demônio, é maldito, não receba. A nossa fé tem que ficar dentro daquilo que já está definido. Fora das linhas dessa palavra aqui, eu não posso trazer nada diferente para você. Eu posso escrever 1000 livros, todos eles para ensinar o que está escrito, mas nenhum para trazer algo diferente do que está. Eu posso escrever um livro para explicar a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas. Eu posso trazer um livro para te trazer luz sobre a palavra de Deus. Diga amém. Mas no dia que eu trouxer e falar, gente, isso aqui que eu estou escrevendo, também é a palavra de Deus. Não é o que está em Mateus, Marcos, Lucas, João. Não é, mas é a palavra de Deus. Você pode saber, é demônio. Não quero, está amarrado em nome de Jesus. E olha para o pastor, esse era o problema que a igreja de Jesus enfrentava naquele tempo e que nós continuamos enfrentando hoje. Irmão, a igreja de Jesus, quando ela começou, ela era completamente pura nesse sentido. Por quê? Porque quando ela começou em Jerusalém, e era uma comunidade só. E quem cuidava eram os 12 apóstolos. Então imagina, era fácil. Qualquer dúvida que os irmãos da igreja tivessem, eles iam direto em Pedro, direto em João, diretamente em Tiago. Diga amém. Depois, quando a igreja começou a crescer, aí os apóstolos levantaram outros homens. Os 7 primeiros diáconos da igreja foram homens muito usados por Deus. A gente conhece bem o trabalho de 2 deles. Um foi Estevão, que foi apedrejado por causa da pregação do evangelho, e o outro foi Filipe, que evangelizou a cidade de Samaria. Puxa, homens muito usados por Deus. Só que olha para o pastor, a igreja continuou crescendo, continuou expandindo. O nosso irmão, o apóstolo Paulo, então, imagina, ele começou a ir por toda a Ásia Menor, chegando em cidades, irmão, gregas, e pregando o evangelho. E aonde ele chegava, ele abria uma igreja, ele começava uma igreja, ele deixava a doutrina bem certinha, e ele levantava pastores e deixava cuidando das igrejas, e ele ia para outros lugares. Amém, irmão? A igreja começou a crescer. Quando a igreja começou a crescer e chegar em outros lugares, começou a ter isso que eu estou falando para você. Começaram, depois de anos, a aparecer falsos mestres, falsos profetas. Eles diziam que tinham a mensagem de Cristo, mas eles pregavam um evangelho diferente. Amém, irmão? Os apóstolos começaram a ter que escrever e falar sobre esse assunto. Eu citei para vocês aqui várias vezes a epístola de Judas. Não é o Judas Iscariotes não, pessoal. Esse aqui era irmão de Jesus. E ele falando, Judas capítulo 1, versículo 3, ele diz, amados, procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação. Como assim comum salvação? Querendo escrever para vocês o que vocês já sabem. Ele fala, eu tive por necessidade escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmão, a fé que foi dada uma vez só, acabou. Não tem outra. Amém, irmão? Aí o Judas fala no versículo 4, porque se introduziram alguns.
Entraram no meio de vocês alguns homens que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Olha o Judas falando. Entraram no meio de vocês homens que estão pregando uma graça que não é graça, é desgraça, porque que só quer fazer vocês pecarem. E esses homens negam a Deus e negam a Jesus. Você acha que foi só o Judas que escreveu? Todos escreveram sobre esse assunto. Paulo escreveu. E dentre os nossos irmãos, quem lutou mais contra isso foi o apóstolo João. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo João, dos nossos irmãos, igreja, ele foi o que viveu mais tempo. Eu vou dar uma notícia para vocês que estão aqui. Vocês que aqui estão. Se o Senhor Jesus não voltar nos próximos anos, vocês que aqui estão e que vão continuar vivos esperando a vinda de Jesus, alguns vão partir nele, mas muitos vão ficar vivos aqui e a gente não sabe se Jesus volta na nossa geração. Se ele voltar, glória a Deus. Se ele não voltar, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Só que olha para o pastor, nós que aqui ficamos, nos próximos anos nós vamos ver aparecer coisa aí que a gente nem imagina. Olha para o irmão e fala, você vai ver coisa. Alguém já disse isso para você, irmão? Infelizmente, pessoal, eu preciso preparar vocês. Você vai ouvir cada doutrina doida, cada doutrina louca. Esses dias atrás eu vi uma pessoa dizendo assim, não, eu recebi uma revelação. Jesus falou para mim que eu tenho que preparar o povo homossexual e o povo, né, dessa linha agora, porque Deus vai usar esse povo agora nos últimos tempos para evangelizar o mundo. Ele está contando com esse povo na missão dele. O que é isso, irmão? Um falso profeta. Um falso ensinamento. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando disso, mas você vai ouvir coisa daqui a algum tempo que você vai ficar absurda. Eu tenho ouvido esses dias atrás coisas que eu nunca imaginei que eu ia ouvir. Homens que se dizem pastores, dizendo que a Bíblia está errada. Que a gente tem que começar a reescrever a Bíblia. Tem textos que a gente tem que tirar da Bíblia. Você acredita, irmão? Então a gente está ouvindo isso, e Paulo já dizia. Ele escreveu para Timóteo, olha, prega com toda a força que você tiver, porque vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, eles vão correr de uma parte para outra, procurando mestres segundo as suas próprias concupiscências. O que isso significa? Vão correr de um lado para o outro, procurando pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Olha para mim, Paulo estava profetizando o que ia acontecer. O nosso irmão João viveu mais. Quando Paulo já estava morto, quando Pedro já estava morto, João ainda estava vivo. João foi o último apóstolo do nosso Senhor a morrer. E ele viveu para ver essas falsas doutrinas entrarem na igreja. Então, como ele ainda estava vivo quando isso estava acontecendo, ele teve que lutar mais contra isso. As cartas que nós temos na Bíblia que mais falam sobre os falsos profetas, falsos cristos, e João chamava de anticristos, são as cartas de João. Olha o que João escreve. Vamos lá, 1 de João. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Capítulo 4, versículo 1. Olha o nosso irmão João escrevendo. 1 de João, capítulo 4. No versículo 1. Olha João falando. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Olha João, velhinho, tendo que escrever para a igreja dizendo, gente, não acreditem em tudo que vocês ouvem. Provem se aquilo que vocês ouvem é de Deus. Pastor, como que eu provo? Tudo aquilo que a gente ouve tem que passar pela peneira da palavra de Deus. Amém, irmão? Você sabe quando você não quer engolir uma coisa? E aí você põe na peneira? Quem aqui peneira o leite? Para não tomar nata, para não beber nata? Levanta a mão. Vocês fazem isso, irmão? Quem aqui engole nata mesmo? Pastor, eu sou raiz. Tem uns irmãos aqui que não... Deus abençoe vocês. Aqui, Taubaté, o negócio aqui, o sistema é bruto aqui. Tem uns irmãos aqui, pastor, tô nada não. Meu negócio é ir lá direto na vaca lá. Taubaté é outro nível. Mas olha para mim, irmão. Tem gente que coa o leite. Aquilo que bate ali e não desce, você não bebe.
Amém? Você tem que fazer isso com tudo que você ouve. Se bater na Bíblia e não passar, você não engole. Amém, irmão? Entrou em conflito com a palavra, não é de Deus, não quero. João diz, provem. Aí olha o que ele vai dizer, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do quê? Do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O homem, o anticristo, ainda não estava. A gente não sabe se já está por aqui. Talvez já esteja, talvez não. Mas o espírito dele já agia e já está agindo hoje. Continua agindo hoje. O homem, o anticristo, o que vai se manifestar, a gente não sabe se ele já está por aí. Mas que o espírito dele já está agindo no mundo desde aqueles tempos, já está. Fazendo com que pessoas se percam, se desviem da verdade. João diz, esse aí é o anticristo. Mas olha que boa notícia que ele dá para nós. Versículo 4. Filhinhos, sois de Deus. Quem é de Deus aqui? E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós temos o Espírito Santo, irmão, e Jesus disse que o Espírito Santo iria nos guiar em toda a... O Espírito Santo não deixa a gente ser confundido. Há alguns anos, eu era pastor lá na cidade de Suzano, e tinha uma irmãzinha da minha igreja que ela era nova convertida, ela estava começando na igreja. Mas naquele primeiro amor, sabe, ela ia todo dia para o culto, todo dia para o culto. Só que aquilo, irmão, quando a gente está no primeiro amor, toda vez que alguém fala alguma coisa de Deus, a gente quer ouvir, sim ou não? E às vezes a gente não sabe se o que a pessoa está falando é certo ou errado. A minha esposa contou para mim que quando ela se converteu, ela tinha tanta vontade de ouvir louvor, ouvir louvor, que ela entrou numa loja católica lá para comprar um CD, porque ela não sabia a diferença. E foi lá, não, eu quero um CD que tenha hino que fale de Deus. E ela comprou um lá que deram para ela. Quando você está no primeiro amor, todo mundo que fala que é pastor, você quer ouvir. Todo mundo que canta, não quer ser, porque você tem sede de Deus. Mas isso não significa que tudo que você está ouvindo é certo. E essa irmãzinha, ela estava em casa, aí eu vou falar aqui, acho que você já vai saber quem que é. Foram na casa dela e bateram palma. Você sabe um povo que vai de manhã bater palma na sua casa? Olha para a irmã e fala, você já sabe quem é. Foram lá e bateram palma. A gente chegaram, irmão, todo bonitinho e tal. A gente pode falar da palavra de Deus? Ah, ela abriu a porta, não, entra. Só que ela confessou para mim que quando ela estava ouvindo, ela começou a achar aquilo estranho. Ela não sabia, irmão, ela não entendia, ela era nova convertida. Mas eles iam falando e aquela palavra ia batendo nela e tinha uma coisa estranha. Aí eles falaram, bom, a gente quer continuar vindo na sua casa, você aceita? Ela disse, não, obrigado. Eu já tenho pastor, mas a gente quer te ensinar a palavra. Não, mas o meu pastor ensina direitinho, deixa eu ficar na igreja mesmo, tá bom. Aí ela foi na igreja falar comigo, pastor, foi um povo lá, tal, na minha casa, né? O testemunho de Jeová, foi. E, pastor, eles vieram falar, e eu não conhecia, eu espirrei aqui, irmão, alguma coisa, algum problema? E aí, irmão, ela disse assim, então, pastor, eu falei, irmã, o que você falou para eles? Ah, pastor, eu falei para eles não irem mais não. Eu falei, por quê? Pastor, porque quando eles falaram, aquilo era estranho. Eu falei, sabe por que era estranho? Porque a senhora tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, engole qualquer coisa. Quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo já revela para a pessoa, já mostra, isso não é certo. Eu comecei a falar para ele, irmã, esse povo não crê na divindade de Jesus. Eles não creem nem que o Espírito Santo seja Deus, muito menos que o Espírito Santo seja uma pessoa. E eu fui falando e ela ficava assim, pastor, que absurdo. Eu não sabia de nada disso. Eu falei, pois é, mas o Espírito Santo já não deixou a senhora ser enganada. Quem tem o Espírito de Deus não cai nessa conversa. Só que tem gente que, como eu disse, ela não tem assim, sabe, aquela peneira, ela vai deixando passar. João deu uma peneira. João disse, olha, como é que vocês vão saber se é de Deus? No versículo 2 ele fala, João 4:2, nisto conhecereis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Por que João estava falando isso? Porque naquele tempo, não era, olha para mim, não era um grupo só. Eram várias seitas que estavam aparecendo no meio da igreja. Hoje nós chamamos esses grupos de grupos gnósticos. Mas naquele tempo eles tinham outros nomes. Eles se chamavam de nicolaítas. Era o povo que tinha a doutrina de Balaão, que fala lá no Apocalipse. Eram esses. Amém? O que esse povo dizia? Eles diziam que Jesus não era Deus. Só que ao mesmo tempo eles falavam que Jesus não tinha um corpo físico. Eles falavam que Jesus era como se fosse um espírito que andava aqui no nosso meio. E João começou a falar, gente, todo aquele que diz que Jesus não veio em carne não é de Deus. Versículo 3, ó. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo. João falou, se alguém for na casa de vocês e falar que Jesus não tinha corpo físico, se alguém falar que Jesus não é Deus, é o anticristo. Irmão, a coisa foi tão séria que João precisou escrever um evangelho. Se um dia você fizer um estudo bíblico, igual o que a gente está fazendo agora aqui esses dias da Agrade, o curso bíblico da Agrade da nossa igreja, ele é muito bom, irmão. É muito bom. E eu estou ensinando isso. Existem 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos nós chamamos eles de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são parecidos. Amém? Sinótico é igual sinônimo. Sinônimo é palavra, né, tem o parecido, o mesmo significado. São parecidos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos bem antes do evangelho de João. O evangelho de João foi escrito muito tempo depois. Por que ele foi escrito depois? Porque quando João escreveu, as pessoas já conheciam a história de Jesus. O evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas já estavam rodando por todos os lugares. Amém, irmão? Os milagres de Jesus já eram conhecidos, diga amém. Os milagres, os ensinamentos, as parábolas. Só que tinha um problema. Começaram a aparecer os falsos profetas dizendo, não, Jesus não era filho de Deus. Jesus ele era só um mestre. Jesus não tinha um corpo físico. Então João precisou, como ele era o último apóstolo vivo, ele disse, eu vou contar a história de Jesus e eu vou contar provando que Jesus é Deus. Foi para isso que João escreveu. Se você vê o Evangelho de João capítulo 20, o último versículo é o versículo 30. João capítulo 20, versículo 30, olha o que João fala. Jesus, pois, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. João estava dizendo, eu não preciso escrever porque outros já escreveram. Mateus já escreveu, Lucas já escreveu. Ele falou, muitos sinais que não estão escritos aqui. Mas para que João escreveu? Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida no seu nome. João disse, eu não estou escrevendo para contar a história vocês já conhecem. Eu estou escrevendo para mostrar para vocês que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E olha como é que João escreve, João capítulo 1, versículo 1. João começa o evangelho dele dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... João, ele já começa matando a heresia, né? A falsa doutrina. Jesus não é Deus. João escreve dizendo, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E olha que coisa, esses falsos mestres, eles diziam que toda a matéria era má, que a criação era má, por isso a criação não podia ser de Deus. João já escreve dizendo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí esses falsos mestres, sabe o que eles diziam? Que a pessoa ela era salva pelo conhecimento. Que quanto mais a pessoa, que quem entrava para o grupo deles, olha que coisa absurda, e hoje isso acontece. Que quem entrava para o grupo deles descobria a verdade. Uma verdade oculta que só eles tinham. Então a pessoa era iluminada. Eles falavam, nós somos os iluminados. E nós temos a luz
E porque nós temos essa luz, só quem tem a luz que nós oferecemos é que é salvo. Aí João começa a escrever, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí ele vai continuar escrevendo, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, as trevas não a conheceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, João Batista, e veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. 8. Não era ele a luz, porque esses homens diziam, nós temos a luz. João, evangelista, escreve dizendo, João Batista não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira é Jesus. E aí, para terminar, eles diziam que Jesus não tinha um corpo físico. João escreve no versículo 14. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Irmãos, deixa eu terminar, senão eu vou ficar falando muito aqui com vocês. Gente, sempre que você ouvir falar, apareceu a carta de Pedro, o evangelho de Pedro, você já pode saber, é mentira. Olhem para mim, Pedro nunca disse que escreveu um evangelho. Se você pegar 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1, olha Pedro falando. 2 de Pedro 3:1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro diz, eu escrevi uma carta e agora estou escrevendo outra. Pedro não disse, eu escrevi um evangelho. Mas tem aí um evangelho aí que dizem que é o evangelho de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu. Foi um desses falsos mestres. Só que como ele queria dar credibilidade às palavras dele, ele colocou lá, quem está escrevendo aqui é Pedro, mas não é Pedro. Todos os outros são. A diferença da nossa Bíblia é que você pode ler sem medo. Quem escreveu o evangelho de Mateus foi Mateus. Lá nos primeiros anos da igreja, todo mundo sabia. Quem escreveu o evangelho de Marcos foi Marcos. Quem escreveu Lucas foi Lucas. Quem escreveu João foi João. Amém, irmão? Os outros a gente chama de apócrifos, origem duvidosa, ninguém sabe. A maioria deles nem assinatura tinha. Amém, irmão? E tem uns que tem cada historinha boba, irmão. Não dá tempo de eu falar aqui hoje com vocês. Mas eu queria deixar essa palavra para vocês em nome de Jesus. Amém? O que vocês têm aqui é palavra de vida. Vocês não precisam de mais nada. Amém? Não vá atrás, não. Nem de outro espírito. Eu tenho uma revelação. Não vai atrás. O que eu tenho aqui na Bíblia já está suficiente para mim. É palavra de vida eterna. Se você ficar aqui, você vai ter salvação. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, aí sentado onde você está. Que você levantasse, irmão, a sua mão direita para o céu. E com toda a fé que você tem no seu coração, eu queria que agora você confessasse Jesus como o único Senhor da sua vida. A palavra de Deus diz que se você crê no seu coração que Ele é o Filho de Deus, e você confessar isso com a sua boca, você será salvo. E agora, irmão, você tem a oportunidade de receber o perdão de todos os pecados. O nosso irmão João escreveu: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Jesus é fiel, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse Jesus agora, irmão, como seu Senhor, como seu Salvador. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Declare para Ele: Senhor, eu sou teu, meu coração é teu, a minha vida é tua. Diga: vou te servir, vou viver para o Senhor para sempre. Para sempre, para sempre eu sou teu. Para sempre eu sou do meu amado. Fale isso agora. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Olha para os meus irmãos e irmãs que estão orando agora. Se alguém aqui, meu Deus, estava longe da verdade, enganado nas falsas doutrinas, corrompido por falsos mestres, hoje, meu Deus, esse homem e essa mulher estão aqui diante do Senhor arrependidos e dizendo: Senhor, eu vou crer na tua palavra,
Vou crer no Senhor como o único Deus, o único Salvador da minha vida. E eu sou teu, Jesus. Louve a Deus agora. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Para sempre. Para sempre e sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Para sempre. Aleluia. E sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu sou teu. Eu sou teu e tu és Para meu. sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Nosso Deus. E nesse momento, Pai, a tua igreja te recebe. A tua igreja confessa que tu és o Senhor, que tu és o Salvador. Nós cremos que o teu sangue vem e nos limpa. Nós cremos que o teu sangue vem e nos lava de todo o pecado. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. E agora, minha irmã, agora, meu irmão, você pode ficar de pé. Porque nessa oração que nós vamos fazer, irmão, o Senhor vai encher esse lugar de milagres. Pessoas enfermas serão curadas. Pessoas que estão oprimidas serão libertas. Levante as suas mãos agora. E você vai dizer para Ele: Senhor, para te adorar eu vivo. Cante. Para te adorar eu vivo. Para te adorar. Para te adorar eu vivo só para te adorar. Aleluia, levantem as mãos. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh, aleluia, aleluia, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Aleluia, aleluia. Irmãos, levantem as mãos agora. Nós vamos começar a adorar a Deus. E quando nós estivermos nessa adoração, vai descer uma unção de Deus aqui. E quando essa unção de Deus estiver no nosso meio, se prepara, porque vai ter milagre, vai ter poder acontecendo. Aleluia, 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 aleluia. Isso, você pode começar a dar glória. Senhor, tu és altíssimo, poderoso. Oh, tu és santo, inigualável. Não há outro como tu. Toda a igreja pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, oh, só pra te adorar. Agora a igreja pra te adorar, pra te adorar eu vivo,
adore. Então adore. Isso. Isso. Pode levantar a voz. Declama na lava. Quem é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas agora. Declama narabadolomi clima narabalabala. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, receba. Receba, receba a unção. Receba poder. Oh, balabalaba, chora, balabalaba, duriri, balaba. Ribalabalaba, chora, balabalaba. Aleluia. Ribalabalaba. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ribalabalaba, churiri, balaba. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Ribalabalaba. Glória. Rimanalaba, churiri, andalabalaba. Aleluia. Irmão, irmã, há uma unção de Deus aqui. Levanta as mãos e diga: Senhor Jesus, diga: a minha vida está cheia do teu poder. Diga: nesta hora, todo jugo do maligno será quebrado. Diga: toda maldição, toda enfermidade, diga: toda obra do maligno, do diabo, vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Coloquem as mãos sobre a cabeça agora. E a unção de Deus está passando agora. A unção de Deus está entrando nos ossos, na carne, no sangue. Aonde está o vírus? Aonde está aquela bactéria resistente ao antibiótico? A ferida não fecha, não cicatriza. Em nome de Jesus. E vai queimando. Vai queimando, vai queimando, vai queimando todo o mal. Vai queimando todo espírito maligno, toda obra do diabo agora. Os demônios não suportam o poder de Deus. Aonde houver um demônio escondido, aonde houver um espírito maligno, aonde houver uma obra do diabo, é agora, é agora, é agora que esse mal vai ser queimado. É agora que esse mal vai ser queimado. Queima, Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando todo o mal. Vai queimando todo espírito maligno. Vai queimando toda infecção, toda alergia, toda inflamação. As dores na cabeça, as dores na coluna, todo problema na coluna agora. Em nome de Jesus. Lordose, escoliose, cifose, bico de papagaio, hérnia de disco, vai saindo. Vai saindo todo problema nas vistas. Vai saindo agora miopia, glaucoma, astigmatismo. Irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está dando saúde a você agora. Todo mal sai. Todo mal sai agora. E se houver alguém no nosso meio que está sendo vítima de trabalho de feitiçaria, agora, demônio, aonde você estiver escondido, se revele. Se revele agora. Se revele agora. Se revele agora. Em nome de Jesus. Se revela agora. Põe ela de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estremeça. Estremeça aonde você estiver escondido. Aonde você estiver escondido, agora. 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 Pula para fora, dá o teu grito de derrota aí. Dá o teu grito de derrota aí. Dá o teu grito de derrota aí. Aí agora. Aí agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Todo mal, agora, 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 sai, sai, sai. Irmão, irmã, não tenha vergonha. Toda a igreja põe as mãos no coração. Não tenha vergonha. Se tem alguém que diz assim: pastor, o senhor fez essa oração e agora meu corpo tremeu inteiro, meu corpo se arrepiou inteiro, pastor. Irmão, ninguém está olhando você. Ninguém está aqui para ver você. Queimando todos os demônios agora, agora, agora. Em nome de Jesus. Senhor, eu imponho a minha mão. Aonde houver um mal escondido, um espírito maligno, saia, saia, sem fazer violência no corpo dessa pessoa. Sem fazer violência no corpo dessa pessoa. Eu te ordeno, saia. Agora, 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 agora. Isso. Pode sair. Pode sair. Pode sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem fazer violência no corpo dela. Sem fazer violência no corpo dela. Por inteiro agora. Todo espírito maligno. Isso. Isso. Sai agora. Sai agora. Põe as garras para trás. Em nome de Jesus, me obedece. Você que está lá na família dela, você não vai jogar ela no chão. Eu proíbo você. Faz a libertação aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, todo mal. Todo mal. Saia. Saia toda perturbação. Todo espírito maligno, todo demônio. Sem fazer violência, você está amarrado. Em nome de Jesus, sai dela agora. Sai dela agora. Sai dela agora. Ora forte aí. Pode estar aí. Sem fazer violência. Sem fazer violência. Agora. Sai do teu esconderijo. Sai! Em nome de Jesus. Seja livre, filho. Deus é contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O demônio mais forte que está na casa dela, vem amarrado aqui. Agora, agora. O mais forte. Em nome de Jesus, eu desfaço todo feitiço que fizeram contra ela, toda macumba que jogaram na casa dela. Em nome de Jesus, sai dela agora. E não volta mais. Todo restinho do mal, vai embora. Sai. Em nome de Jesus. Põe a mão no coração, filho. Fala assim: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Fala: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Fala: hoje eu entrego a minha vida, o meu coração ao Senhor. Diga assim: nenhum mal nunca mais terá poder para entrar no meu corpo, na minha vida. Seja liberta, filho. Você não tem mais nada. Em nome de Jesus. E você pode começar a dar glória a Deus, porque o Senhor Jesus está te dando saúde hoje. Oh, aleluia. Cadê o glória a Deus, a igreja? Obrigado, Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Olha para mim, irmão. Para quem estava ouvindo a pregação e achando que só estava recebendo informações, Deus acabou de mostrar para você que você estava recebendo poder. Você está entendendo? Às vezes a pessoa vem para um culto desse: ai, para que eu preciso ouvir? Deus acabou de mostrar para você que você ouviu o que você ouviu aqui hoje, porque essa palavra é poder. Então, se alguém estava com essa maldade no coração, se arrependa em nome de Jesus. Oh, Deus, me perdoa porque eu falei mal da pregação. Estou falando sério. Alguém escuta: ai, não sei para que ficar dando esses dados de informação. É poder que você está recebendo. Poder para vencer o que você viu aqui. Poder para vencer os demônios. Quem está entendendo, diga amém. Porque é muito fácil, irmão, falar bonito e não acontecer nada. O evangelho é poder. Amém? E para provar que o evangelho é poder, tem pessoas curadas aqui.
Quer ver? Quem aqui, pastor? Eu cheguei hoje na igreja, eu estava com uma dor, saiu agora. Levanta a mão. Quer ver? Tem pessoas aqui. Fala, Breno, fala alto. Dor de cabeça, saiu agora. Glória a Deus, fala. Oi, Rayane. Dor na perna, glória a Deus. Dor no peito, pastor. Hã? Senhor, Dor na coluna. dor no peito. Dor no peito. Dor de cabeça. Dor no braço. Dor de cabeça. Quem mais? Saiu dor de cabeça. Saiu a dor de cabeça. Dor no estômago. Dor no estômago, saiu. Quem mais? Dor de cabeça, pastor. Dor de cabeça, saiu. Dor no peito, pastor. Fala alto. Dor na perna. Dor no quê? Dor na perna. Dor na perna. Quem mais? Peito, pastor. Hã? Dor no peito. Dor no peito, saiu. Tontura. Oi? Tontura. Tontura, saiu. Quem mais? Dor no joelho saiu. Dor no joelho. Quanto tempo estava dor no joelho? Começou hoje, pastor. Mas saiu hoje também. Quem mais? Em nome de Jesus. Amém? Pastor, olha para o pastor. Não era dor, não. Quem foi, Marisa? Nervoso, pastor. Saiu agora, glória a Deus. Olha para mim. Não era dor, não, mas depois da oração parece que o seu corpo ficou leve. Ficou mesmo. Porque onde o Espírito Santo está, há liberdade. Levante as mãos e diga glória a Deus. Diga Senhor Jesus.